Em janeiro de 2023, o Chelsea estava em uma acirrada disputa com o Arsenal por um dos jogadores mais badalados da Europa, que muitos na época, sem exagero, chamavam de Neymar ucraniano, Mikhailo Mudryk. Mudryk vinha chamando a atenção por todo o continente europeu, combinando uma velocidade impressionante, dribles ousados no 1 contra 1, chutes de longa distância e uma juventude promissora. Quero dizer, ao olhar algumas das suas atuações, especialmente na Champions League, mas até mesmo na Liga Ucraniana, fica fácil entender por que alguns o chamavam assim. Pontas rápidas e com potencial estão entre os ativos mais cobiçados do futebol europeu, e o Chelsea precisava desesperadamente de um, tanto que acabou pagando uma taxa de transferência absurda de 70 milhões de euros, além de mais de 30 milhões de euros em bônus, apenas para garantir quem eles acreditavam que se tornaria uma grande estrela do clube. Mas muito rapidamente eles perceberam que esse conto de fadas provavelmente nunca chegaria. Nas semanas seguintes à sua estreia, ficou claro que o Chelsea havia comprado potencial e não um produto pronto. Aquela velocidade relâmpago que antes destruía defensores muitas vezes resultava em domínios errados, chances desperdiçadas e decisões ruins no geral. E com isso, cada atuação abaixo do esperado só aumentava o peso do valor de 9 dígitos investido nele. E a pressão só crescia. Porque quando ele entrou em sua segunda temporada, Mudryk já era citado como um dos maiores arrependimentos e erros do Chelsea. Mas o que é mais insano é que o cara que tatuou as palavras "talento não é suficiente" no pescoço, talvez tenha falado isso de forma literal, porque Mudryk acabaria sendo afastado completamente do futebol quando, apesar de todos os memes, lances bizarros e falta de resultados, foi acusado de violar regras antidoping. E por mais ironicamente engraçado que isso possa parecer, trata-se, na verdade, de uma das quedas mais rápidas e malucas da história do futebol. Tão ruim que Mudryk pode acabar abandonando o futebol de vez e usar sua velocidade para seguir carreira no atletismo. Mas como tudo isso chegou a esse ponto? Por que Mikhailo Mudryk nunca deu certo na Premier League? O que aconteceu com o Neymar ucraniano? Quão ruim ele é de fato? E para onde ele vai depois de toda essa controvérsia? Bem, tudo isso começa com o motivo pelo qual o Chelsea gastou tanto dinheiro nele em primeiro lugar. Embora o programa de futebol de base da Ucrânia nunca tenha sido dos mais prestigiados, Mikhailo Mudryk surgiu carregando duas características que qualquer olheiro ou treinador adoraria: velocidade explosiva e dribles destemidos. E foi justamente essa combinação de velocidade e habilidade que o elevou de uma promessa doméstica a uma curiosidade europeia, à medida que ganhava mais minutos e experiência no Shakhtar Donetsk. E não era apenas o teste do olho. Tanto relatórios de scouts quanto dados estatísticos destacavam sua aceleração e ameaça no 1 contra 1. Em especial, dados do FBref apontavam uma frequência acima da média de dribles por 90 minutos e participação constante nas ações ofensivas do Shakhtar. Mas o hype também teve muito a ver com o marketing do Shakhtar em torno de Mudryk e com o apetite do mercado por um ponta jovem, ofensivo e com teto alto. Clubes europeus o observavam de perto nas competições da UEFA, e o interesse do Arsenal acabou criando a narrativa da disputa, que resultou no Chelsea pagando um valor inflacionado por ele. E embora o preço não fosse exatamente justificável, havia sim uma empolgação real em torno de Mikhailo Mudryk. Mais uma vez, vendo seus melhores momentos, é fácil entender por que alguns o chamavam de Neymar ucraniano. Talvez uma transferência tão midiática e um valor tão alto tenham colocado Mudryk sobre uma pressão financeira e narrativa imediata, porque ao contrário de Neymar, que já estava acostumado aos holofotes desde adolescente, para Mudryk tudo era novo, e talvez as luzes foram fortes demais. Após essa mudança, realisticamente, só havia duas opções: justificar o valor pago e corresponder às expectativas, ou sucumbir e ser julgado eternamente por isso. Para Mudryk, cada partida virou um teste. Mas desde o início, seu encaixe tático em Stamford Bridge já era complicado pelas constantes trocas de técnico e de elenco. Afinal, um jogador cujas principais armas são explosões de velocidade e drible precisa de um papel tático consistente, apoio de laterais que ultrapassem, um treinador disposto a estruturar o ataque em torno dessas características e bastante espaço pelos lados do campo. No Chelsea, porém, as táticas raramente ofereciam essa consistência ao estilo de jogo de Mudryk. Além disso, ele vinha da Liga Ucraniana. Subir para o nível da Premier League já era, por si só, um enorme desafio. O ritmo é intenso, os jogadores são físicos e o nível técnico geral é mais alto. Tempo e constância eram exatamente o que Mudryk mais precisava para se adaptar. Mas não me entenda mal, durante sua passagem pelo Chelsea, Mudryk mostrou sinais e lampejos de grandeza, momentos de velocidade absurda, alguns chutes de longa distância e contribuições decisivas ocasionais.
No entanto, seus números finais ficaram bem abaixo do esperado. Dados do FBref mostram totais modestos de gols e assistências, e métricas avançadas apontavam um problema-chave: muita participação na construção e muitas tentativas de drible, mas pouca efetividade no terço final. Essas métricas transformaram um conjunto de habilidades chamativas em uma sequência frustrante de atuações inconsistentes, e com isso vieram duas consequências. Primeiro, ele passou a ser menos escolhido. A maioria dos seus minutos vinha como substituto. Às vezes, começava jogando, mas raramente completava 90 minutos. Segundo, a narrativa nas redes sociais e entre comentaristas piorou ainda mais, rotulando-o como um jogador caríssimo que entregava pouco retorno mensurável. Rapidamente, ele passou a ser visto como uma contratação ruim. E essa narrativa foi reforçada por críticos dentro e fora do clube, tornando-o um dos jogadores mais criticados do mundo. Mas é um pouco desonesto dizer que ele não conseguiu se adaptar de forma alguma à Premier League, porque Mudryk também sofreu com lesões e problemas físicos. Em sua primeira temporada, perdeu 7 jogos, ficando fora por 38 dias devido a lesões. Além disso, houve relatos de bastidores sugerindo que sua relação com o técnico Enzo Maresca era bastante ruim. Tudo isso, obviamente, não ajudou na imagem já negativa que a mídia tinha dele, e essa situação acabou culminando em dezembro de 2024, quando veículos como The Guardian noticiaram que Mudryk havia sido suspenso provisoriamente após um teste A apontar resultado positivo para uma substância proibida, o meldonium, em exames de rotina. O processo da FA determinou seu afastamento imediato de jogos e treinos do clube, aguardando o resultado do teste B e novas audiências. A história veio a público com claras implicações legais e de carreira. Pelas regras da FA, a constatação do uso de uma substância proibida pode gerar punições de até 4 anos, dependendo do desfecho do caso. Pouco tempo depois, a imprensa informou que o teste B também teria dado positivo, tornando muito provável a formalização das acusações, o que de fato aconteceu em junho de 2025. Para quem não sabe, o meldonium é uma substância conhecida por potencializar recuperação e resistência física, sendo tratada com muita seriedade. Tanto Mudryk quanto Chelsea negaram publicamente qualquer uso consciente. Desde então, o futuro de Mudryk no Chelsea se tornou extremamente incerto. Agora, a única coisa que Mudryk pode fazer é lutar na justiça. Atualmente, sua equipe jurídica trabalha com a Morgan Sports Law, um escritório já envolvido em defesas esportivas de alto perfil, o que sinaliza a intenção de tentar reverter ou reduzir uma possível punição. Em casos de doping, reduções de pena geralmente dependem de comprovação de falta de intenção, como contaminação, suplementos rotulados incorretamente ou falhas no procedimento de testagem. O caso de Paul Pogba, por exemplo, em que manobras legais reduziram uma suspensão inicialmente longa, mostra que uma estratégia de mitigação pode funcionar, mas nada é garantido. As acusações formais da FA contra Mudryk são extremamente graves. Uma suspensão de vários anos não só o afastaria dos jogos, destruiria seu valor de mercado, anularia ou reduziria contratos de patrocínio e geraria longas disputas legais sobre salários e contratos, como poderia simplesmente encerrar sua carreira de vez. Na maioria dos casos, clubes podem rescindir contratos ou suspender pagamentos com base em determinadas cláusulas. Para um jogador como Mudryk, no início dos 20 anos, e cuja marca pessoal se baseia em velocidade e explosão física, ficar anos afastado significaria o fim. A reação do público foi imediata. Além de já ser alvo de memes por suas más atuações, a tatuagem "talento não é suficiente" só piorou a situação. A história do doping praticamente selou sua imagem de fracasso. Nas redes sociais circulavam boatos de que ele largaria o futebol para tentar o atletismo olímpico. Essa narrativa se espalhou rápido. E eu entendo o apelo da história. Um jogador naturalmente rápido, trocando um esporte coletivo por uma modalidade individual, e especialmente por não poder jogar futebol no momento. No entanto, a verdade é que várias fontes confiáveis e a própria equipe jurídica de Mudryk desmentiram publicamente esses rumores, afirmando que ele não está treinando confederações de atletismo para se tornar velocista olímpico. Grandes veículos chegaram até a retirar essas informações, ou seja, era fake news. Tudo isso nos leva à grande pergunta: quão ruim Mudryk foi na Premier League? Pessoalmente, eu não acho que o problema tenha sido falta de talento. O problema foi não saber usá-lo de forma eficiente. Em sua primeira temporada completa na Premier League, ele marcou apenas 5 gols e deu 2 assistências em 31 partidas, números muito baixos para alguém que deveria liderar a reconstrução do Chelsea. Mesmo sem considerar o preço pago, foi uma temporada fraca.
E além dos números, o teste do olho foi ainda mais cruel. Mudryk até conseguia se posicionar bem, mas ao chegar lá, tomava decisões erradas. Chutava quando deveria passar, corria para o meio da marcação ou errava domínios simples. Muitos torcedores e analistas debatiam se seus erros eram técnicos ou mentais. Na minha opinião, era uma combinação dos dois. Parecia que ele tentava jogar mais rápido do que conseguia pensar, e os dados confirmam isso. Uma análise da Sports Dark mostrou que, em até 5 segundos após receber a bola, Mudryk perdeu a posse 50 vezes em 807 minutos, cerca de 5,5 vezes por 90 minutos, uma das maiores taxas entre pontas da Premier League. Sua precisão nos cruzamentos era em torno de 19%, refletindo a mesma inconsistência. Muitas tentativas, poucos resultados efetivos. E embora ele finalizasse com frequência, a maioria dos chutes vinha de posição de baixo valor. Basicamente, ele chutava por chutar, evidenciando más finalizações e incapacidade de transformar chances em oportunidades reais. Ainda assim, seria injusto dizer que suas dificuldades foram apenas individuais. O Chelsea também teve grande responsabilidade, já que o time como um todo não funcionava bem. Como apontou o Chelsea FC Analysis, em sua análise tática, a falta de coesão ofensiva do clube frequentemente deixava Mudryk isolado na ponta esquerda, sem apoio real de laterais ou movimentação coordenadas por dentro. Quando um time ataca sem ritmo, um ponta que depende de instinto e espaço acaba ficando sozinho. A principal arma de Mudryk, sua velocidade elétrica, acabou se transformando em tentativas forçadas de criar jogadas que simplesmente não existiam. O mesmo relatório destacou o outro problema de seu jogo: inconsistência sem a bola. E honestamente, o jogo sem bola é um dos aspectos mais subestimados de um atacante. Jogadores como Haaland e Cristiano Ronaldo muitas vezes são chamados de caçadores de gols por quem não entende a importância da movimentação sem a bola. Infelizmente para Mudryk, esse é um ponto fraco claro. Seu trabalho de pressão e recomposição defensiva está abaixo do nível exigido na Premier League e sua noção de posicionamento é ruim. Ele frequentemente deixava espaços às costas, forçando os laterais a enfrentarem situações de 2 contra 1. Com o tempo, isso fez com que treinadores como Pochettino e Maresca confiassem menos nele. Por isso, depois de 18 partidas como titular em 31 jogos na temporada 2023-24, seus minutos caíram drasticamente no ano seguinte. Tudo isso sob a pressão constante de justificar o valor da transferência. Mesmo quando recebia oportunidades, sua confiança era frágil. Cada chance perdida e cada passe errado pareciam pesar mais que o anterior. Houve sim lampejos de brilho, embora muito breves. No fim das contas, e infelizmente, a história de Mudryk no Chelsea não é apenas sobre escândalo, mas também sobre incompatibilidade. Incompatibilidade entre talento e sistema, entre estilo e estrutura. Sua queda até aqui vem de falhas de tomada de decisão, produção irregular e de incapacidade frustrante de transformar seu atletismo bruto em um jogo consistente e inteligente. Enquanto não conseguir refinar isso em um estilo mais controlado, Mudryk dificilmente terá sucesso em uma liga de alto nível. Quem sabe, se ele deixar o Chelsea e jogar em um clube menor, a pressão diminua e a confiança volte. Porém, com essas acusações de doping, seu futuro parece extremamente incerto. Tão rápido quanto foi hypado e ascendeu, a queda de Mudryk foi ainda mais veloz. E não estou aqui para dizer se ele é culpado ou não, mas de qualquer forma, essa queda catastrófica de Mykhailo Mudryk é simplesmente triste de se ver.